Gente, boa tarde. Estamos com um certo atraso, mas vamos iniciar. Estávamos esperando o mediador dessa roda que tinha ficado, de fazer essa mediação, mas por algum motivo ele não conseguiu chegar ainda. E aí eu vou então assumir a mediação com a Larissa, com vocês. Tá? Eu sou Daniela Rabelo, estou como conselheira secretária do CRP 02, sou psicóloga. E aí vamos dar início então a essa roda intitulada O Cuidado do Usuário de Crack e Outras Drogas na Perspectiva da Política da Assistência Social, Programa Atitude. E quem vai estar à frente é Larissa de Melo Farias. Então, Larissa vai fazer uma fala e após a fala dela a gente parte para um debate, para um diálogo, certo? Então, Larissa. Oi, gente, boa tarde. Bom, o meu objetivo foi trazer um pouquinho, da experiência daqui de Pernambuco, para partilhar com vocês, porque também é uma demanda que vem chegando fortemente nos CRAs, nos CREAs, e a necessidade do acolhimento que a gente precisa com relação aos usuários de crack e outras drogas. Aqui em Pernambuco, desde 2017, desde 2012, a gente tem um programa intitulado Programa Atitude, que é a atenção integral aos usuários de crack e outras drogas. Então, a gente tem um programa hoje tipificado dentro da assistência social. Então, a gente tem 4 núcleos aqui em Pernambuco, que é em Caruaru, Recife, Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho. E esses núcleos, eles têm os 4 serviços, que são os serviços tipificados na assistência social. Então, a gente tem o Atitude nas Ruas, que é um serviço de abordagem social, equipe multidisciplinar formada por psicólogos ou assistentes sociais e um educador social, e o motorista, que hoje a gente integra o motorista também na equipe como um educador, como às vezes é a pessoa que tem mais vínculo com os usuários do que a própria equipe. E o Atitude nas Ruas, ele atua necessariamente dentro dos territórios quentes, que a gente chama aqui, que são os territórios que têm o maior número de CVLI, que são os crimes violentos, intencionais e letais, que são monitorados hoje pelo Pacto pela Vida, que tem aqui em Pernambuco. Larissa, o que é o Pacto pela Vida? O Pacto pela Vida foi do então governador atual, que ele junta todas as secretarias, uma vez por semana, para debater como é que estão os índices de violência dentro do território de Pernambuco. Então, ali dentro, o índice é o CVLI, mas ali ele vai puxando todas as pastas que tem dentro de Pernambuco para fazer ações integradas dentro dos territórios. Então, esses territórios é que balizam a nossa atuação. A gente não atua, até porque a gente sabe, em Pernambuco a gente não tem cracolândia, a gente tem cenas de uso. Então, a gente trabalha dentro dessas cenas de uso da mesma forma como tipificado diretamente com os serviços de abordagem social. Então, a gente vai para o território, a gente faz vinculação, porque é o principal instrumento de trabalho nosso, é a vinculação com nossos usuários, o usuário da rede, os usuários não é pertencente a um serviço e a um programa, só aos usuários da rede. Então, a gente vai para esse cuidado, toda nossa linha é dentro da redução de danos. Então, a gente sempre vai propondo como faz o ajuste e lá a gente faz os encaminhamentos. Tanto pode ser para toda a rede como para um outro serviço nosso, que é o Atitude Apoio, que é o Centro de Acolhimento e Apoio, que ele funciona basicamente como se fosse um centro pop. Então, de manhã o usuário chega,
ele toma banho, ele tem a alimentação, ele tem atividade socioeducativa dentro dentro da casa, e ele tem também o atendimento muito profissional, com todos os encaminhamentos para a rede. A gente trabalha sempre integrado, a gente tem um equipamento da assistência social, então a gente não é tratamento, a gente é cuidado integral. Então a gente proporciona também pela equipe multidisciplinar todos os encaminhamentos para o usuário de acordo com o PIA que a gente faz. PIA é o PIA individual de atendimento, que a gente constrói com o usuário dentro do centro de apoio. Que não pôde estar ontem, como a gente explicou, porque estava na reunião recebendo, junto com outros e outras presidentes do país, de CRPs, recebendo a homenagem lá no Congresso Nacional dos 60 anos da Psicologia. A presença de Jailson, que é representante do Movimento de População em Situação de Rua, que estava com a gente ontem na mesa e está aqui com a gente novamente hoje. E a presença de Adriana, que é conselheira também do CRP02. Kiara, é a presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Da Bahia, né? Você né? Ela está desde ontem com a gente. Eu não tinha visto que ela estava ali, mas desde ontem ela está com a gente, disse que fez questão de estar presente, né? Então, vamos dar continuidade. Muito bom a presença de todo mundo, na verdade. Né? Então, qual é a diferença? Porque a gente termina hoje o público, né, de população em situação de rua, usuário, né, diferente, como eu estava citando, da questão da abordagem do Centro Pop. A gente faz um recorte na questão do usuário e a intervenção da gente, como já disse, além dos CVLIs, a gente faz quando ele é ameaçado por dívida de tráfico. Então é aquele usuário que ele está ameaçado por causa de dívida de tráfico. Esse é o nosso público, né? Então a gente faz um recorte, a gente não deixa de atender ninguém, mas a gente tem um corte específico de um cuidado para esse usuário. No centro de apoio, a gente atende diariamente 30 usuários, de 30 a 40, mas a gente vai nessa média. E dependendo do nível de ameaça, eles têm uma outra modalidade dentro, que é a modalidade do apoio, pernoite. Então ele pode ficar, né, nessa casa, né, pernoitando ali, até a gente conseguir outros tipos de encaminhamento para ele. Dependendo da ameaça que ele está, se for a ameaça aqui em Recife, a gente desterritorializa ele e coloca nos outros núcleos que a gente tem. Ou Jaboatão, ou Cabo, ou Caruaru. Vai depender do nível de ameaça dele, que a gente faz a partir do mapa de risco, né? E se ele estiver em outro núcleo, a gente vai mapeando até onde a gente conseguir colocar ele no lugar mais seguro, né? E desterritorializar até o momento que ele possa ou pagar a dívida dele, ou fazer uma outra constituição, né, dentro do território. Até onde ele conseguir, a gente vai acompanhando ele. O outro serviço que a gente tem é o centro intensivo, né? O centro de acolhimento intensivo, que ele vai funcionar como um abrigo institucional. Ele pode ficar lá até 6 meses, né? E pode também, dependendo do nível alto de morte, né, de usuários de crack e outras drogas. E hoje a gente vem conseguindo, através dos índices que a gente tem, né, de metas que a gente tem conforme o Pacto pela Vida, a gente consegue fazer a diminuição, né, da morte do usuário, né? A Alda também já participou do Atitude também, né? Não, acho que Renata entrou não, né? Renata também já foi do Atitude, né? Então, assim, é o sonho? Não, a gente tem todos os entraves, a gente tem todo o déficit de rede, de encaminhamento, tal qual a gente quando está no CAPS, ou no CREAS, ou no Centro POP, ou nas casas de acolhimento, que a gente contém e a gente tem todos os entraves que a gente precisa sempre estar sendo desafiado. Uma grande ponta que a gente tem e que a gente tenta
que aí antes era até meu cargo, né, anterior, que hoje eu estou à frente do programa, estou como superintendente, mas eu era técnica de reinserção social. Então, de fato, hoje, que se eu estiver falando alguma coisa assim bem diferente da realidade de vocês, vocês podem também depois elencar, que é fazer a reinserção, né? A gente conseguir fazer com que ele tenha a própria renda, ou que ele tenha um trabalho, né, de carteira assinada. A gente enfrenta todo um preconceito, né, que envolve, né, a questão do uso das drogas. Então, assim, esse é um programa que eu queria um pouco apresentar para vocês e para abrir para a gente, né, conversar um pouquinho, porque eu sei que é o público que nos permeia hoje, né, e que por vezes, eu acho que foi em alguma roda que eu estava escutando, então, às vezes é um usuário que ele tem um desafio, às vezes as pessoas têm medo de atender, né, então assim, para a gente conversar um pouquinho, desmistificar esse cuidado que a gente pode sim também dar dentro da assistência, né, é quando eu me lembro de Antônio agora dizendo, Antônio é um profissional que trabalha comigo, e Antônio diz assim, não, todo mundo tem que estar no cadastro único, cadastrado no CRAS, no CRES, então a gente tem que vincular todos os nossos usuários dessa política a todos os serviços que ele tem direito, que é como a gente faz essa garantia, né, de direito. Então, todo mundo tem que estar vinculado. Lembrei agora de tu, Rosana. Cadastro único, Bolsa Família, não, tal do Auxílio Brasil, né, a dificuldade da gente, né, de fato, colocar o nome. Então, assim, é esse o grande desafio que nós enfrentamos. Então, foi por isso que eu quis trazer o programa, para saber que o cuidado, né, deles é possível, sim, desse cuidado. Eu lembro que eu dei uma entrevista essa semana e o repórter perguntou a mim assim, então ele vai deixar de usar drogas? Não. Pode ser uma consequência, se for do desejo dele, né? Mas aí, de fato, como assistência social, como esse cuidado, é reintegrar ele, fazer com que ele, a tal autonomia que nós tanto falamos, né? Que ele tenha a autonomia de seguir e de ele construir os vínculos dele no território dele, né? Reiterar a família, voltar os filhos. Esse é o nosso objetivo, né? Então foi por isso que eu queria trazer um pouquinho dessa realidade para vocês. Eu também já fui técnica de rua e não tem diferença, né? É a mesma pessoa, é o mesmo sujeito, é as mesmas fragilidades, é a mesma vulnerabilidade, né, a mesma exclusão social que qualquer usuário do sistema SUS, SUAS e SUS tem. Eu vim voltar, eu disse o SUS, não vou voltar. Também, né? É também, né, que é o usuário da rede, né? Ele permeia por todas as nossas políticas públicas. Então vamos abrir para o debate. Eu vou pedir que, para a gente ter uma organização, quem quiser colocar alguma coisa ou perguntar, levante a mão, porque daqui a gente não consegue ver os nomes que estão no crachá, tá? O colega ali. Larissa, né? Larissa. Aí se tu puder dizer teu nome. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Clebson. Eu sou da cidade de Pesqueira, atualmente moro em Sanharó. E intermediei em Caruaru, na Universidade na Unassal. É interessante porque, assim, ontem eu escutei tu falando sobre a questão do programa Atitude, e aí eu queria te perguntar, Tiago ainda está em Caruaru? Tiago Fortinho, acho que ele é psicólogo. Não. No programa Atitude. Você sabe de quem eu estou falando, Sei. né? Pronto. Porque é interessante como é tudo muito pequeno. A gente está num estado grande, né? Quando a gente usa muito do Apoca ao Chuí, quando a gente pega Pernambuco, da capital até Petrolina, é muito extenso, é muito grande, até o Alto Sertão, Serra Talhada. E eu atuava na Diocese de Pesqueira no ano de 2014. E eu conheci Tiago com o programa Atitude. A gente não ouvia falar, e aí o que aconteceu? Nós fomos procurados por duas famílias de usuários, pedindo ajuda, né? Porque aí já estava numa condição bem difícil em relação à questão do cuidado.
e a gente não sabia a quem recorrer. E aí, quando a gente acionou a Arquidiocese de Olinda e Recife, né, ao qual a diocese é subsidiada, na época eu não lembro quem era o arcebispo, mas ele indicou o programa Atitude para que a gente entrasse em contato, e em Caruaru tem. E aí foi quando me mandaram o número de Tiago, e aí eu fico muito contente em saber que você hoje está nessa proposta de acolhimento, de escuta, de organização, de direcionamento. E é interessante porque a gente escuta muito alguns estereótipos em relação ao uso de drogas ilícitas. Lícitas e ilícitas. A gente escuta muito de que o usuário ele geralmente começa no cigarro, ele vai do álcool para o cigarro, e aí o primeiro ponto é a maconha, depois aí vem o uso de outras drogas, e aí como terceira e última via para o fim da vida seria o crack, né? A gente escuta muito isso. Chegou no crack, acabou a vida, acabou a possibilidade de ressocialização, e a gente sabe que não é bem assim. Então a gente realmente precisa desconstruir esse conceito de que o usuário de crack ele é um usuário em que ele é impossível de socializar novamente. Uma vez que é possível sim a política de redução de danos, mas dentro do condicionamento que você disse, precisa sim de um aparato familiar, né, para ter esse suporte, mas primeiro de tudo essa atitude do usuário querer, né, porque a gente não pode fazer nada forçado, tem que ser algo espontâneo, né, de livre de espontânea escolha. E é interessante porque eu queria te fazer uma pergunta em relação ao programa Atitude, que é a forma de albergamento, se é que eu posso chamar dessa forma, de usuários em condição já de extrema toxicidade do organismo, quando se fala no albergamento de internação compulsória, por exemplo, né? E a gente fala muito dessa condição de internamento voluntário e internamento compulsório. Vocês trabalham com esse tipo de albergamento de internamento ou não? É só de forma espontânea? Como é que funciona? A gente não trabalha com compulsória, né? A gente é um programa de baixa exigência e de portas abertas, né? Então, em nenhum momento o usuário ele é ceifado do direito dele de ir e vir, a não ser quando ele está em algum momento de, vamos dizer assim, ele não está podendo ir na família por causa da ameaça, por causa de alguma coisa. Então a gente conversa com ele, né? E a gente acorda com ele, dele ficar mais tempo, né? Não é compulsório. Não é compulsório. Na verdade a gente faz, mesmo assim, se ele chegar e disser assim, não, eu quero ir embora, ele vai. Ninguém impede dele sair da casa, não se ele assim desejar. Mas a gente não faz, né? Não funciona de fato como um albergue, que ele vai e dorme, né? Então, a gente tem o pernoite, né? Que ele fica sendo acompanhado dia e noite. A noite geralmente é mais a questão do educador social, que fica lá, ou no Atitude Mulher, que a gente tem um intensivo, que é o intensivo mulher, que é para mulheres grávidas e com bebês, mulheres trans, lésbicas, né? E com crianças até 3 anos. Hoje a gente tem na casa mulheres e 5 bebês. A gente tem 5 nenenzinhos recém-nascidos que estão lá, né? Vai fazer acho que 2 meses. A maioria tem 2 meses. Né? Então, na hora que essa mulher quiser sair, lógico que a gente vai dizer, vá, abra a porta e não. Mas veja, você vai querer ir, explica toda a questão do risco, que a gente sempre tem como alvo salvaguardar a vida, né? Então, assim, a gente sempre avalia o mapa de risco da pessoa antes de fato. Agora, a gente tem os condicionantes, né? A gente precisa ter uma harmonia, os contratos dentro das casas são feitos, são realizados. Quem financia, como é que se autossustenta essa política voltada para esse tipo de usuário? Veja, ele é um programa de governo, né? Inclusive a gente pensa, né, em talvez transformar isso de fato numa política pública, né? Porque assim, o Atitude já recebeu
vários prêmios internacionais, ele é reconhecido como um programa de redução de danos, mas ele é um programa de governo. O dinheiro ele é todo financiado pelo Estado de Pernambuco. Recebe participação federal? Não. Como diz uma gestora minha, todo dinheiro azul e branco. Todo dinheiro azul e branco. Obrigado. Alda. Eu até vou dialogar um pouco com a tua pergunta, né? Porque é o princípio da percepção da pessoa que faz uso de droga no programa Atitude é diferente. Né? Então, quando a gente está trabalhando em redução de danos, a gente está deslocando o olhar e o cuidado. Em vez de ser para a substância, é para a pessoa e para a vida da pessoa. Então, quando a gente desloca esse lugar, muda todo o processo de atenção e de cuidado. Porque o objetivo não é usar ou não usar. O objetivo não é reduzir, aumentar, substituir, trocar. Há uma nova forma de atenção, que é como está a qualidade de vida daquela pessoa. E dentro da vida daquela pessoa também tem o consumo de droga. E muitas vezes ela vai precisar rever essa relação dela com a droga para poder dar continuidade à vida, ou dar continuidade a uma qualidade de vida melhor. Por isso que tem a questão da ressocialização, do apoio, né, da escolarização. E uma outra coisa que eu destaco do programa é que ele não se coloca como uma instituição total. Né? Então, há uma ligação com todas as redes, com a rede de assistência, com a rede de saúde, com a rede da educação, para que a pessoa volte ou até comece a se reconhecer como cidadã pernambucana. Né? Então, por isso a importância dos registros. Não há um privilégio porque ele é daquele programa. Não. A pessoa vai aprender, alguns reaprender, outros aprender, que eles têm direitos e têm deveres também. E aí, a partir daí, vão reconstruir ou vão construir essa relação com a vida. Então, faz uma diferença muito grande, porque o foco não é... A melhora é a pessoa voltar a ter planos, voltar a sonhar, voltar a se relacionar, voltar a sentir prazer com outras coisas além da droga. Né? Então, essa redescoberta de vida é que é a proposta do programa Atitude. Por isso que é tão premiado. Né? Porque é um programa que vai reconhecer e identificar as pessoas como sujeito de ação, a compreensão, a base da redução de danos, mas a compreensão, inclusive, psicanalítica dessa relação do sujeito com a vida e com a droga. Né? Então, eu penso, Larissa, que é muito importante a gente estar falando desse programa, porque quando a gente está falando da assistência, a gente precisa também deslocar um pouco desse nosso olhar para não focar na relação da pessoa com a droga ou só a droga. Aquela pessoa, ela não é usuária de droga somente, ela é um monte de outras coisas, né? E todo esse monte de outras coisas é que vai fazer a diferença na mudança de vida dela, muitas vezes para melhor, muitas vezes para voltar a se apaixonar, voltar a se relacionar com a vida de uma outra forma. Alda, eu fico muito feliz e me sinto muito lisonjeado ao mesmo tempo de tê-la aqui na minha frente. Ontem eu perguntei até a Larissa, disse: Alda vai estar por aqui, eu encaminhei um e-mail lá para de Garanhuns, se chama seccional? Subsede. A subsede lá de Garanhuns, um convite para você, e também a gente estende para a Larissa e para os demais. Mas aí, em relação a quando você traz essa reflexão, é muito importante porque uma vez que o usuário, não falo o usuário de droga, mas o usuário do sistema, do serviço, ele tem muitas potencialidades, sejam elas subjetivas, sejam elas sociais, sejam elas familiares, né? Então, aquela determinada pessoa, ela chega naquela condição, levada em consideração a questão do uso, mas por trás daquilo tem um humano, tem uma história, tem uma família, e tem um contexto em que ela passou e que em dado momento foi meio que quebrada essa ruptura.
Aí eu vejo muito o programa Atitude como a possibilidade de reedificar essa história de vida, de qualidade de vida, né? Da pessoa até se enxergar como humano, né? Porque eu acho que isso que meio que no caminho se perde, vai ficando para trás, vai se fragmentando, e a pessoa ela deixa até de se perceber como gente. E aí o programa Atitude eu tive a oportunidade, não sabia, né? Assim, conheci Tiago, isso há muito tempo atrás, e aí eu fiquei muito contente porque as duas pessoas que foram, hoje eu fico muito feliz, e até às vezes quero me emocionar, porque assim, hoje eu os encontro e aí eles voltaram para a família, tiveram filhos, né? E aí vivem hoje sua vida de forma bem, né? bem livre. E eu fiquei muito contente, inclusive encontrei com um, acho que tem um pouco mais de 3 meses. E aí ele sempre lembra a mim, ele faz, eu te agradeço muito porque eu só fiquei sabendo que tinha sido intermediação sua depois que eu voltei do serviço. E aí de lá ele fez o acompanhamento no programa e depois, com o tempo, ele manifestou o interesse de fazer um trabalho voluntário na Fazenda da Esperança, voltado num trabalho mais espiritual, enfim. Mas é importante e vejo os frutos que são colhidos, né, fruto desse trabalho que a gente precisa expandir mais ainda, né, a nível de conhecimento para as regiões, para o Brasil e até para o mundo, né, que já chegou. Mas aí eu te digo que, pelo menos na minha região, ainda é muito, como é que eu posso dizer, não é desconhecido, mas não é tão claro, tão divulgado, tão visto, né? E aí seria a oportunidade da gente poder estar levando o nome do projeto, expandindo o nome do projeto e fazendo com que ele aconteça de forma macro, né? Para que aqui chegue até mais pessoas e para que ajude mais gente a poder se tornar e voltar a ser gente, porque todos nós temos direito. E eles, né, quando eu falo eles, eu direciono para as pessoas que fazem uso, para que eles tenham essa oportunidade sim de ressignificação. Porque enquanto há esperança e há pessoas e há gente querendo fazer essa movimentação, e a gente está aqui discutindo isso, eu acredito que é importante que a gente seja tocado, que seja afetado pela dor do outro, mas primeiramente pela nossa angústia, né? E muitas vezes ver que o usuário está sendo negligenciado por parte de um sistema que talvez desconheça, não negligencie por querer, mas desconheça do programa, que não é política, né? Mas fazer com que se torne política, porque ele é de suma importância e eu vejo ele como um projeto muito, muito forte, né? Para ser expandido de fato como política pública. Obrigado. E aí, só pegando uma deixa, né, das falas de vocês, na tua fala você colocou alguma coisa, extrema dependência, algo assim que você usou como se levasse a gente a pensar num momento em que o usuário está numa condição de fissura, algo nesse sentido, né, na relação com a droga. E aí ele ficaria no albergamento, você perguntou assim, né, no albergamento, como é que seria isso? E a Alda tocou numa coisa bem importante, Larissa também tinha falado, que esse usuário, ele é usuário da rede. Então, no momento em que houver uma emergência de saúde, existem os aparatos de saúde, vai ser emergenciado em saúde também. E hoje a gente tem vários serviços substitutivos, que não são... Como tem os leitos integrais, né, que não são instituições fechadas, então tem os leitos integrais, por exemplo, que pode haver até um internamento de curto prazo e também não compulsório, né? Se houver o desejo daquele usuário, que pode ser dialogado e tal, às vezes o usuário pode até não querer inicialmente, mas aquilo pode ser dialogado e ele entender que há, ou ele ou ela, entender que há um benefício, é um processo também, né, de cuidado. Isso também pode acontecer. Então, o Atitude, ele também só vai funcionar porque existe uma rede. Exatamente. Dentro do SUAS, dentro do SUS, também dentro das políticas públicas como um todo, né? Então, a importância da sustentação de um programa a partir de toda essa relação de rede, né? E aí depende do que está sendo vivido também. É fundamental a gente entender que o usuário, ele é usuário da rede de políticas públicas como um todo, né? E aí vai depender do contexto
naquele momento que está sendo, o que está sendo necessário precisa ser ofertado enquanto serviço. Né? Inclusive, se ele precisa dessa questão da urgência, né? Porque ele pode estar... Se ele precisar de fato dessa urgência, ele precisar de alguma internação a curto prazo, a equipe acompanha ele. Por exemplo. E assim, o CAPS-AD, o UA, os leitos integrais. Se ele tiver alguma coisa, né, de precisar ir para o Ulisses Pernambucano, ele vai também, a equipe vai, acompanha. Depois ele volta para casa. Tem o João Murilo também, lá em Vitória, né? Que é adolescente, né? Isso. Então, assim, e os núcleos, eles são regionais, né? Então, cada núcleo, ele abarca um quantitativo também. A gente não tem... também sempre é isso. A gente não vai abarcar a região como um todo. Quem nos rege é o Pacto pela Vida, os territórios quentes, onde a gente faz as atuações. Né? Então, Peixinhos aqui em Recife, Caruaru é o bairro de Santa Rosa, onde sempre tem, toda semana, né, religiosamente, a gente está lá com a nossa coordenação do monitoramento, a gente puxa a base de dados de CVLI, da SDS, a gente faz análise, a gente vê, a gente sabe quem essas pessoas, então a gente vai avaliando o território e aí eu vou para as equipes, hoje teve um CVLI em tal lugar, é da gente? Não, foi jovem? Foi. Tem como fazer alguma ação integrada assim, sabe? A gente monta uma ação, a gente vai no território, faz a ação, porque o Atitude nas Ruas, ele vai com a proposta de redução de danos, eles têm, às vezes, coisa de circense, então eles são educadores sociais, e os educadores sociais da gente, uma grande maioria, eles são educadores culturais também. Então sempre tem alguma coisa que a gente possa cuidar, porque o cuidado também inicia no território, né? Não necessariamente a gente precisa institucionalizar o sujeito para cuidar dele, ele é cuidado também no território e com toda a potência, né? A gente aprende lá no consultório, na rua, né? Que a gente tem a questão do mapa falante, então a gente sabe quais são as potências dos territórios, o que é que tem ali, pode ser uma igreja, uma ONG, o rapaz do coco, que tem um usuário que está com tuberculose, que pode guardar a medicação para ele, dar a medicação. Então a gente explora e cuida do sujeito também dentro do território. Jailson queria falar e depois passo para você, sabe? Boa tarde a todas, todos. Eu me chamo Jailson, sou usuário da rede. Como já foi falado, sou coordenador agora do movimento da população sem fundo de rua. É porque eu às vezes falo alto, às vezes falo baixo, mas eu acho que dá para todo mundo ouvir, não dá? Tá, eu estou aqui, né, para mostrar e para provar, né, que todo esse cuidado, todo esse trabalho, né, eu sou a prova viva, né, desse trabalho. Alguém que passou 19 anos em uso abusivo de crack, desses 19 anos passou 12 anos na rua, né, e hoje está aqui, né, educador social, educador popular de práticas integrativas, defensor popular, coordenador, presidente do comitê, conselheiro, uma infinidade de coisas para os grupos, né, que eu participo. E as frentes que a gente, né, também tem que estar participando para estar construindo. Eu adoro esse local de construção, de debate, porque ele é enriquecedor, tanto para mim e acredito que para vocês. Tanto os profissionais que já estão atuando, como os profissionais que estão sendo, né, formados para atuar com essa rede. Né? E aí a gente vem falando sobre a Atitude, que é um programa que a gente defende para que seja política pública. Né? Eu sou um dos usuários, tem vários usuários também, né? Do mesmo jeito que eu, né? Nessa mesma potência, né? Zé Milton, tem vários outros também, né? Que estão lutando, né? Para que esse programa ele se torne políticas públicas. Mas esse programa ele tem um recorte, ele é para as pessoas que estão ameaçadas de morte. E a gente tem uma rede que pode ajudar essas pessoas que são usuárias de drogas, como os CAPS, né?
CAPS AD, CAPS transtorno, CAPS infantil, CAPS 24 horas, que também pode ajudar muitos usuários. Né? E a gente não tem o financiamento, a gente tem as UAs, né? Em Recife a gente tinha 5, agora só tem 3, parece. E a gente tem um desfinanciamento muito grande nessa rede. Então, assim, isso está causando uma mazela muito grande e a gente está tendo todos esses usuários na rua, em situação de rua, em uso abusivo, por conta de uma rede que está fragilizada, né? Por conta do financiamento que não existe, que esse financiamento está sendo desviado para essas pseudo-dificuldades, que são essas comunidades que não são comunidades, né? Infelizmente, chamada de comunidade, mas a gente sabe que não é comunidade, porque a comunidade tem outro recorte. Então, assim, esse desfinanciamento dessa rede está fazendo com que toda essa mazela aconteça, tá? Mas, assim, eu acredito que o programa Atitude ele possa ajudar o Pernambuco todo, mas ele tem esse recorte, né? Que são pessoas que estão ameaçadas de morte. Então, nem todo usuário vai ter acesso a esse equipamento, porque, às vezes, é só um problema. Não é nem um problema, é um uso, né? E a questão do vínculo familiar que está rompido ou fragilizado. Então, existem outros equipamentos que podem ajudar, né? No meu caso, foi um vínculo familiar rompido, eu fui parar na rua, né? E, por conta do envolvimento na rua, eu fui parar no programa Atitude, mas isso eu já tinha passado por outros equipamentos, já tinha conhecido a rede, né? Tanto os acolhimentos institucionais, né? Como o próprio CAPS, né? Como a rede como um todo. E assim, o programa Atitude eu fui por conta da ameaça de morte por estar vivendo em situação de rua. Né? Porque assim, as pessoas que estão em situação de rua, eles se adequam ao que está vivendo. Ou seja, eles se adaptam à sua realidade. Então assim, são muito territoriais, né? São pessoas que às vezes não são fáceis de lidar. Então, às vezes, causa esses problemas e elas vão parar no programa Atitude por conta da dívida com a droga, entendeu? Então, assim, esse envolvimento faz com que essas pessoas vão para esse lugar. Mas existe uma rede que a gente tem que fortalecer, porque se a gente fortalecer, vai ter um CAPS lá no seu território, vai ter uma UA no seu território, onde vai poder ajudar os usuários, entendeu? As pessoas que estão fragilizadas com o uso abusivo de droga. Porque a droga não é o problema. Não é um problema, nunca foi, porque droga, a gente tem uma infinidade de drogas, o chiclete é droga, porque ele pode Faz aquela pergunta, quem é que usa drogas? Todos. Né? E a gente costuma dizer que graças ao mundo da droga é que eu estou aqui, né? Se não fosse a droga eu não estaria aqui. Então assim, pra gente... Pois é. Então pra gente entender que o programa Atitude é um programa ótimo, excelente, mas ele tem esse recorte e a gente tem uma rede que pode ajudar os usuários, né? Então é fortalecer essa rede. Infelizmente a gente está aí, né, com um governo federal que totalmente de descaso e desmonte total desde 2016, que a gente vem sofrendo, né, uma gama de coisas que vem desmontando a rede, fragilizando os profissionais. A gente está com poucos profissionais, né? Os profissionais estão totalmente cheios, né? Uma demanda enorme para pouca oferta. Então, assim, a gente está tendo que lidar com tudo isso. E hoje eu estou como um usuário que luta, né, para que essa política melhore, né? Para que essa política ela seja mesmo enxertada mesmo, né? Que a gente consiga ampliar esse número de equipamentos, principalmente de profissionais, gente. Porque a gente tem muitos profissionais, mas eles estão... Todo mundo adoeceu agora, principalmente com o Covid. Ninguém aqui é máquina, né? Então, a mesma coisa que os usuários sentem, o profissional também sente. Você já pensou você passar 24 horas com usuários totalmente problemáticos, né? Porque a vida do usuário, né? Então, ele joga tudo isso em cima do profissional. E o profissional recebendo tudo aquilo. E não é um, é vários. Então, assim, a pessoa fica adoecida também, né? Então, assim, esse profissional também adoece. Então, a gente também luta muito para que esses profissionais também tenham esse cuidado também, né? Para que os profissionais também, porque a gente vê, a gente tem uma equipe de consultório na rua, esses profissionais todos os dias lidam com a complexidade da rua, das pessoas, de uma demanda enorme.
e essas pessoas não têm psicólogos, essas pessoas não têm atendimento, ou seja, é para estar cuidando, mas eles não têm vindo uma contrapartida de cuidado para eles. Cuidado do cuidador. O cuidado do cuidador. Então, assim, a gente vê o quanto está difícil, né? Para nós usuários principalmente, porque a gente é que sofre tudo isso. Né? Então, assim, é mais para passar mais assim, uma força aqui, né? Para que a gente entenda que a gente tem uma rede enorme, a gente que precisa fortalecer essa rede. Obrigado. A fala da é massa falar isso, porque você vem representando a população e lembra dos profissionais. Exato. Isso é de uma sensibilidade muito importante. Pois é, né? Foi por causa dos profissionais que eu já estou aqui. Né? A ajuda que eles me deram, a partir do meu desejo. Né? O grande sentido de rede é esse. É todo mundo no coletivo. Né? Se a gente cuida, todo mundo cuida de todo mundo, a gente transforma o mundo. E aí a gente pode até não transformar o mundo inteiro, mas a gente transforma alguns pequenos contextos. E cada vida que é tocada, que é cuidada, é um mundo. É disso que tu estás falando. Pois é, e assim, né, tem eu que estou aqui e outros, né, que estão na luta, mas tem outros que nem quiseram ficar na luta, foram tocar sua vida. E tem um monte deles que estão aí tocando sua vida, trabalhando, trabalho formal, com seus familiares já, voltado para suas casas, recuperaram sua vida familiar, estão aí tocando sua vida. Então, assim, é muito importante a gente também reverberar, né, todo esse processo do cuidado de liberdade, né, da rede de atenção psicossocial, do SUAS, porque o SUAS também é muito importante. Hoje a gente está sofrendo muito com o SUAS porque toda a problemática é para o SUAS. Né? As outras políticas, social, né? Pois é, toda a demanda é para o SUAS, mas a gente luta para que as outras políticas também abracem isso. Porque está faltando as outras políticas, está faltando a educação, a habitação, né? Está faltando todas as outras políticas. Então, assim, todo mundo está se injetando do problema e jogando só para assistência social e para a saúde mental. Ó, teu caso é o quê? Transtorno de saúde mental. Teu caso é o quê? Droga, saúde mental. Né? Vai para o SUS, vai para o SUAS. E aí fica sobrecarregado, onde pode ter sido um processo, né, na vida dele, de a falta do estudo mesmo, porque hoje a gente tem muita gente na rua que são profissionais, né, e não está podendo ter acesso ao emprego, né, por conta de uma capacitação, até pela escolaridade mesmo. Então isso é muito difícil se a gente não conseguir trazer as outras políticas para estar junto com a gente. E a briga da gente agora é essa, né? Trazer as outras políticas para estar dialogando com a gente, para estar unindo forças, porque senão a gente vai perder essa guerra. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. E você pode não me conhecer, mas eu conheço. Meu nome é Márcia Barata, eu agora estou em Lajeiro, mas eu faço parte do Grupo Solidário, que é dar comida ao pessoal na rua. E muita gente diz, será que esse núcleo apoia mesmo? Apoia de verdade. Tudo que ele está dizendo aí é comprovado, porque tem pessoas no grupo da gente que se espelhou em você. Obrigado. Eu estou aqui. O que ele está falando aqui, já isso fala em todo canto que ele anda. E é muito difícil a pessoa se integrar de novo à sociedade, que se julgam certinhos, né? É muito difícil a aceitação. E através dele e do grupo, do núcleo de apoio de vocês, já aconteceu muitos relatos e muitas aceitações de pessoas de viverem vidas normais, voltar a trabalhar e constituir família de tudo. Parabéns para você, viu? Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Viu? Geralmente, né, as pessoas falam, poxa, eu sou Yara, né, já deve ter ouvido meu nome aqui às vezes. E as pessoas perguntam, né, como psicóloga da quinta série da fase dos porquês, e aí eu estava aqui, não é verdade mesmo, então você trouxe o programa, vocês trouxeram o programa, né, atitudes e o porquê, perguntando tudo, né, porque quando a gente vem, né, para um outro estado, para um evento como esse, a gente é convidada pelo CRT, né, daqui, a gente vem tentando pegar as experiências de toda para estar, né, levando para o nosso estado. Então, para o nosso estado não tem, a gente vai, já anotei aqui, para solicitar lá, para estar falando que aqui em Recife tem esse programa. Porque na Bahia não, entendeu?
E aí eu fiquei nas partes dos porquês. Aí o colega aqui do lado começou a fazer as perguntas que ia fazer. Eu disse, poxa, como é? Qual a diferença do CAPES desse programa? A pessoa vai perguntar, né? Eu falei, poxa, quem é que mantém esse programa? É o governo federal? É estadual? A mesma pergunta que ele fez ali, eu também coloquei aqui, né? Eu fiquei muito interessada nesse programa. E após você falar, Larissa, menina, você também, Alba, trouxe o complemento, né? E aí eu disse, agora eu entendi, né? Porque esse programa, ele veio entendido como um todo. Né? E isso é importante. A gente tem um teórico que fala sobre isso, que é Jung, né? Que ele diz que a gente deve conhecer todos os métodos, todas as técnicas, né? Ser doutor, mestre, mas na hora que você lidar com a alma humana, saiba que você é uma alma humana. Né? Então isso é muito importante a gente trazer. Então eu compreendi o programa dessa forma. Certo? Agora tem uma perguntinha, claro. Né? Esse porquê desse esgota. E as pessoas altas sabem, né? Que está trabalhando no conselho, eu falei, poxa, mas psicólogo não faz uma coisa dessa não, nessa plenária o dia todo, até a noite, porque se a gente pega aquilo que, né, que a gente vai ter que resolver, tem que se esgotar os porquês. Como você vai botar um projeto tão importante sem você ter elucidação do que está acontecendo? Então saiba que, né, os conselheiros e conselheiras trabalham muito, gente. Tem dia que a plenária é um sábado, o dia todo, até 8 horas da noite. Né, por causa desses porquês todos nós. E aí eu tenho pergunta a fazer, né? Parabenizar pelo programa e perguntar, né? Se vocês têm acompanhamento desses usuários, né? Após saírem, né, do programa. Vocês têm esse acompanhamento? Larissa responde, depois eu faço a gente vai bem para pertinho de você, viu? Há uma expansão e a gente, né, vamos ver, a gente está caminhando para ter um lá em Petrolina. E a gente sabe da confluência que existe de Petrolina. Quando começa a Bahia, Só atravessar a porta. Só atravessar a ponte. Atravessa aí que a gente abrange. Vê, Yara, quando ele chega numa conclusão de PIA, né, que ele pode sim concluir o PIA e esse PIA ele é vivo e ele fecha, ele abre quantas vezes for necessário. E assim, eu falei numa sequência lógica para a gente ter um entendimento, né, do que é os núcleos. Mas assim, o próximo passo que a gente pensa é de fato implementar. Me ajude, vá. Muito obrigada. Moradia primeira. Né, que é a primeira moradia, né? Então, o sujeito ele não precisa fazer essa escadinha. Ele pode sair, se o atitude, o técnico, né? Geralmente são mais psicólogos que a gente tem na rua. Identificar que aquele sujeito ele tem uma potencialidade, que ele pode sair dali e pular direto para um aluguel social, vai fazer isso. Né? A gente dentro da secretaria, eu trabalho na Secretaria de Política de Prevenção à Violência e às Drogas. Né? Então a gente tem outras políticas intersetoriais dentro da própria secretaria. Então, a gente fala que a porta de entrada, vamos dizer assim, é o atitude, e quando ele possa sair de uma conclusão de PIA, a gente tem os núcleos de prevenção que podem acompanhar ele, certo? Vamos dizer assim, eu posso até acompanhar a vida de Jailson, porque eu estou com ele no dia a dia, eu sei como é que ele está, tudinho, mas de fato depois a gente não tem uma equipe que fique com ele pro resto da vida não, porque a intenção é isso mesmo, é ele tocar a vida dele, né? Agora, você não, mas sempre que se precisar, as portas estão, você vai não, quero você lá não, mas as portas, não, me perturbe não, viu, fique quieto. Então assim, é lógico que as portas do programa estão abertas, né? A gente pensa coisas, né? Mas a gente também tem alguns empecilhos. Hoje a gente tem uma lei no estado, que a gente chamava ela de lei de 2%, mas agora a gente está tentando colocar ela para 5%, de todos os contratos terceirizados do estado, a gente tem uma porcentagem de 5% para os universos prioritários, que a gente chama, né? Que são as pessoas vulneráveis, nas casas de acolhida, usuários de drogas, né? Mas aí a gente esbarra em algumas regulamentações, mas a gente está lá, tentando. Né? Então, o acompanhamento que a gente possa fazer é isso. E é assim, é importante isso, acho que o Larissa já trouxe, não é uma coisa modular que a pessoa vai cumprindo etapas, não é? Porque como é dentro da necessidade de cada um,
Então, esse fluxo ele pode ser modificado a qualquer momento. Né? Então, do consultório do Atitude na Rua já pode ir direto para um medicamento, um aluguel social, isso aí vai depender da necessidade. Agora, eu queria falar da importância que a Bahia tem nesse programa, viu? Porque esse programa ele foi inspirado no consultório de rua de Antônio Nery Filho, de Setade, da Bahia, né? Todo o processo, então, em algum momento, Nery veio para ajudar na construção, né? Toda a parte de teoria mesmo, do estudo, do intercambiante, do Setade. Oi? Eu tô agora, mas a senhora estava quando nasceu. Eu tô no nascimento. Ela tá no E aí, nascedouro. assim, Nery nos inspirou desde o começo, né? Do grupo todo, da construção do trabalho. Então, a Bahia, ela é um pouco, né, E surgiu, ela é inspiradora desse processo. e surgiu, não foi, Alda, também de uma questão, o Estado tinha um programa chamado Vida Nova, que eu também já fui lá, que eu era técnica de abordagem social. Sim. E aí foi quando surgiu, de fato, Uma clubezinha, né? É. Rafael conta a história de uma clubezinha. Era no Vida Nova, como Aí sacou. assim mesmo. Aí surgiu, de fato, uma mãe que pediu ajuda diretamente ao governador, nosso finado Eduardo Campos, que ela tinha um filho que estava ameaçado por dívida de tráfico e ela acorrentava o filho na mesa para ele não sair de casa para ninguém matar o filho. E aí foi que Eduardo Campos disse, não, a gente vai cuidar do seu filho. Então foi daí que começou, né? Então justamente a abordagem, a gente foi fazer a busca ativa, a equipe, né? Que eu não estava lá ainda não. Foi fazer a busca ativa dele, aí levou para uma comunidade que chama aqueles pequenos profetas. E assim a gente foi, o Estado foi, né? E aí foi quando começou, né, as cabeças pensantes e nascedoras, a pensar de fato nessa estrutura, e foi quando surgiu. Salvador hoje tem o Girassol, né? Sim. Tem algumas ações, o ponto de cuidado, né? Tem muitos locais que tem esse objetivo mesmo da assistência. Porque veja, o que a gente precisa ver, vocês sabem muito mais até do que a gente que é da área da saúde, o quanto que essas pessoas elas são marcadas muito mais por uma questão do racismo, por uma questão da desigualdade social, né? Nery traz, eu até estava procurando aqui o nome do autor que eu nunca decoro, Fermin Roland Schramm, acho que é Schramm, que ele fala dos indivíduos vulnerados, né? Quando o programa trabalha com pessoas vulneradas, pessoas que já são, elas não são vulneráveis. Vulneráveis somos nós. Né? Nós, vivos, todos, estamos vulneráveis a um monte de coisa. Esse autor, ele fala na bioética da proteção, ele fala das pessoas já vulneradas pela desigualdade social. Pessoas que já têm uma marca, né? Então, se sai eu e Jailson na rua e, de repente, tem uma ação policial e aparece um baseado no chão, pode ter caído da minha bolsa, vão dizer que foi ele que colocou. Porque eu, mulher, branca, né, não vou estar com baseado. E se eu tiver, não é grave. Né? Agora, se for ele, é grave. Né? Então, a gente está precisando também modificar essa ótica de percepção. O problema não é a substância. Né? Então, com certeza, a minha maconha é diferente da maconha dele. Para a nossa cultura, para a polícia, para a saúde, né? Para a assistência, para nós, quando a gente faz eles e nós, a gente está colocando uma barreira de diferença. Né? Então, quando a gente terminar aqui hoje no sábado, muitos vão pensar em tomar sua cerveja, em fazer sua farra, né? A fazer. E isso é completamente diferente quando a gente está falando do direito, inclusive, do lazer e do prazer para quem está em situação de rua. Então, essa percepção dessa invisibilidade, né? Dessa desigualdade que a gente faz de conta que não existe, ela é extremamente grave quando a gente está tratando. Então, o nosso papel, né, da psicologia e essa mostra ter esse objetivo é a gente poder assim, será que eu estou vendo
né? Um olhar preconceituoso. Como é que está o meu preconceito em relação a isso? Como é que está eu desejar o que é bom para a Valéria? Né? Eu sei o que é bom para a Valéria. Como? Desde quando eu posso saber o que é bom para o outro? Né? E a gente faz isso com eles que estão na rua e nós que estamos estudando isso, né? E isso não é real. Então, o programa, quando rompe e traz essa abordagem, né, mais horizontal dessa discussão, desse direito da pessoa desejar o que ela vai querer, o que ela pode, o que ela não pode, do cumprimento de regra também, Exato. porque a regra é vida real, né? O Exato. adulto tem que cumprir regra. Os contratos, Os né? contratos, são as feitos. partes, então tudo isso precisa ser reconhecido, respeitado e valorizado. Eu estava vendo recentemente, eu falo muito, mas assim, eu estava lendo recentemente o significado da palavra respeito, e respeito é você considerar a história, né? E aí, assim, me deu uma virada na minha cabeça. Esse final eu estou com insônia lá em Brasília, procurar coisa para ler, achei condenado desse significado de respeito, que a gente fala tanto, vamos respeitar os direitos humanos, vamos respeitar as outras pessoas. Respeitar é eu reconhecer a história, eu conhecer a história do outro, né? Valorizar a história do outro, né? Então, como é que a gente está lidando com o que a gente está acolhendo? Né? Eu acho que é isso que a gente precisa estar pensando, né? Exato. Respeito quem pode chegar onde a gente chegou, né? Então, assim, como é que você chegou aí? Por que você chegou aí? Por que você está aí? Por que você está precisando disso? Né? Acho que isso é muito importante da gente pensar. Agora vamos outras pessoas falarem também, né? É tão importante um minuto de atenção. É tão importante um minuto de atenção que a gente não tem ideia disso. Gente, a gente tá com o tempo já bem estourado, aí eu vou pedir para as últimas pessoas que quiserem ainda fazer fala já sinalizarem, para a gente poder encerrar, tá? Então ela aqui, depois você e depois ele lá, pra gente encerrar, tá? Eu recebi um brevezinho só pegando o gancho do que elas acabaram de citar sobre ter um minuto para ser ouvido e sobre a questão de quando você vai ter acesso a essas pessoas não criar esse distanciamento. E o interessante é que eu faço a Universidade Federal de Alagoas Psicologia lá, e nós temos um grupo que é sobre limiares, a psicologia, subjetividade e cotidiano. Então, dentro disso, nesse projeto de pesquisa, a gente vai até essas pessoas, né? São divididos em grupos. Alguns com pessoas em situação de rua, outros com feirantes. E aí a gente sempre comenta que a forma como você vai chegar nessa pessoa, tem muitos grupos quando a gente vai estar olhando, que chega perguntando, como é que você chegou aqui? Minha gente, antes de tudo é um ser humano, é uma pessoa que é absurdo você chegar para conversar e querer saber o que levou ela até lá. Então você já causa um sofrimento nesse sujeito. Às vezes eles querem só falar da história deles, relembrar do passado, de quem eles são de verdade. Então quando a gente tem essa abordagem, olhar sem ter esse distanciamento, porque você chega querendo saber por que ele está ali, você já cria um distanciamento, né? Mas não. Exatamente, você chega ali e trata a pessoa como objeto de pesquisa. Então não tem a psicologia, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né? De você promover esse amparo. Então, é um minuto ali faz toda a diferença, a forma como você trata. Então, essa abordagem para nós, enquanto psicólogos, o senhor deve ter sentido, como o senhor falou na sua fala, fez toda a diferença. Então, é a gente poder mesmo cuidar uns dos outros, assim como a gente faz com quem está próximo de nós, não tem essa distinção. Acho que era só isso. Eu queria só compartilhar um pouquinho. Eu tive uma experiência com a atitude, graças a Renata. Como é teu nome? Tainá. O teu, como é? Anne, Tainá. E aí a gente fez um projeto de extensão lá. E o que a Alda falou sobre isso, porque em relação ao respeito. A gente, enquanto psicólogo, na nossa formação, fala muito sobre direitos humanos, sobre subjetividade, sobre sermos seres diversos e respeitar essa diversidade. Mas você lidar diretamente com a redução de danos de dentro é algo muito maior, que perpassa essa fala do psicólogo de respeito à subjetividade. Eu lembro muito bem quando a gente foi marcar o primeiro encontro lá na Cultura, foi na Lua de Campo Grande.
E aí a responsável olhou pra gente e disse, ó, pessoal, a gente tem toda uma programação aqui para os usuários, mas tem hora que eles simplesmente não vão querer. Ou chegaram, sei lá, estão cansados, passaram a noite acordados, estão machucados, e não vão aderir ao que vocês quiserem. Porque é o que vocês procuram. Não é o que eles estão precisando naquele momento. Então vocês podem fazer toda a programação de vocês, mas o usuário que vai guiar isso. E isso foi de uma experiência gigante. Porque na clínica, por exemplo, a gente está lá na nossa escuta, a gente está respeitando tudo que o usuário está falando, mas nossa escuta é muito atravessada por muita coisa, independente da pessoa. Nós somos atravessados por muita coisa. Mas quando está lá na hora, preparou todo um grupo terapêutico, e agora a gente não quer falar disso hoje. E aí? Será que o psicólogo vai estar preparado para mudar tudo que ele planejou? Ele vai estar sendo bem, sei lá, egoísta ou egóico? Não, eu quero manter isso. Então, aqui eu sou cabelinha da atitude. Mas é porque é realmente muito transformador para a experiência enquanto de si mesmo. Enquanto pessoa, enquanto gente. Eu lembro que acho que uma das maiores satisfações, a gente teve até casou de ser um momento lá, no nosso último encontro, um momento de festividade. Chamaram a gente para dançar, puxaram a roda, fizeram atividades que a gente tinha proposto, a gente achava que não iam. Não vou nem lembrar disso, mas fizeram. E aí logo depois a gente teve um evento da Escola de Produção de Dança. E a gente encontrou um dos usuários lá. Ele chegou, reconheceu, abraçou, perguntou por que vocês vão botar lá, hein? Estou lá de novo, eu disse lá. Mas é uma coisa muito satisfatória, e não estou falando no sentido de assistencialismo da coisa, mas enquanto profissional, de entender, sabe? O que é que está rolando ali, a proposta daquilo ali. Enfim, era só para compartilhar essa experiência. Boa tarde, meu nome é Gilson. É um mix de tantas informações, de tantas coisas, que eu fico aqui quietinho. Mas eu queria pontuar algo. Queria pontuar a fala de... Eu anotei aqui, de Alda, certo? Que ela fala com relação ao respeito. E que é preciso que a gente considere as histórias dessas pessoas, as vivências. Eu sou funcionário da Prefeitura do meu município, sou educador social no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e eu fico preocupado sobre qual é o meu papel, qual a importância para mim, enquanto profissional em construção de escuta qualificada, certo? E como eu posso contribuir para isso? Eu meio que rebato para vocês com uma pergunta, e se vocês poderiam pontuar para a gente, certo? Eu como jovem que serei inserido no mercado, como é que eu com minha história, com minhas potencialidades, como é que eu posso contribuir, certo? Para a melhoria de práticas que já acontecem, que corroboram para a mudança, certo? E como tudo isso pode se somatizar. Eu anotei aqui algo e que diz assim, ó, existe hoje uma cultura do DASP, dentro das secretarias de assistência social, de conceder uma cesta básica, de pagar uma conta de energia, certo? De conceder um transporte, e que muitas das vezes não há uma sensibilidade para que a gente perceba que a nossa prática ela tem que ser focada na mudança, certo? Em promover qualidade de vida, mas como? Só dando? Será que é preciso não profissionalizar essa pessoa que está recebendo essa concessão, certo? Eu coloquei assim, né, que existe uma brecha, certo, das práticas que acontecem, e como há uma cultura do assistencialismo, com ênfase no dar, certo? E como é que há a promoção de garantia de direitos e se há, certo, uma profissionalização, é ofertar um curso profissionalizante para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, certo? Que vivem introduzindo dentro de realidades, de culturas, que só promovem a destruição do indivíduo, da sua integridade, moralidade, da sua cultura. É isso. Gente, a gente vai passar agora então a palavra para a Larissa comentar a pergunta do colega e já seguir para um encerramento dessa roda, tá certo? De antemão a gente já agradece a presença de todo mundo, as colocações, os comentários, as perguntas.
sabendo que essa temática não vai se esgotar aqui e nem deve se esgotar aqui. Tem muito a ser perguntado, tem muito a ser discutido, tem muito a ser feito. Né? E aí a gente vai ficar com essa fala final de encerramento de Larissa, aproveitando a deixa do colega que diz, e aí, né? Como é que a gente faz, como é que a gente lida com isso? Então, vou pedir para ela comentar isso. Assim, a gente não tem uma receita de um bolo, né? A gente não tem aquela coisinha que a gente vai mexer, margarina, 250 gramas, aquela coisinha toda bonitinha. Porque todo sujeito, ele é único em sua existência. Então, é esse olhar, essa escuta que a gente se doa a ele, né? A gente se debruça a ele, que é esse olhar, né, que a gente tem, e ver o que é que ele tem de potente e o que é que ele pode fazer, né? Uma vez eu fiquei, né, essas coisas que chocam a gente às vezes, né? Eu estava numa roda de conversa lá no SES até, e aí eu escutei uma pessoa que disse assim, eu não desejo pro outro o que eu quero não. Aí eu, né, fiquei assim calada, eu fiquei pensando se eu desejava tanto pros outros que eu queria, né, assim, né? Aí depois eu comecei a pensar e disse assim, de fato, o que eu quero, o outro quer, o outro deseja, nem tudo que é bom pra mim é bom pro outro. Mas é porque a gente tem, né, uma certeza às vezes que tudo que a gente quer e a gente deseja sempre é o bom, né? Tu falou um pouquinho da cultura que os vulneráveis estão, né? Mas assim, a cultura do rap, a cultura eles têm muita existência cultural, territorial, tudo ali ele pode ser aproveitado. Eu me lembrei agora de umas parcerias que nós temos na Secretaria com a ONU, né, que a gente está fazendo alguns marcos territoriais e históricos dentro da Secretaria, e a gente faz a questão da ONU Habitat, né, que ele vai para dentro da comunidade, dentro da cultura da onde, né, aquelas mães ou as crianças estão inseridas para trabalhar com aquilo. Eles não vão com nada pronto, né? Então eles chegam dentro do território e eles pegam o que o território tem, oferece e trabalha com eles. Eu gostaria de dar uma ressalva em cima dessa tua fala, quando tu traz essa questão de valorizar o que é a cultura. Hoje, a gestão do meu município, ela valoriza a construção de peças artesanais de renda renascença e de como isso pode potencializar, certo? E empoderar as mulheres rendeiras que passam 20 horas de relógio do seu dia sentadas com a travesseira de renascença no colo para produzir uma única peça, certo? E de como às vezes o capitalismo, ele consome isso. Aqui na FENEARTE, que às vezes acontecem ali no Marco Zero, no Centro de Exposições, existe um encarecimento de um produto que é produzido lá no sertão, certo? Lá nas proximidades de Caruaru, e como isso aqui é manufaturado. Onde é que fica a valorização de quem produz, de quem trabalha? Hoje, a minha gestão, a gestão do meu município, ele se preocupa em valorizar essas mulheres que estão produzindo, certo? Mas como? Levando elas para espaços culturais e sociais que possam transformar a realidade delas através da informação. Que acredito que o maior aliado hoje de qualquer prática é a informação. Esse momento aqui ele traz mudança, porque nós estamos nos informando, nos capacitando, para que a gente, quando retorne, eu principalmente da cidade do interior, eu leve práticas que realmente possam fazer a diferença, possam fazer a mudança. Era só para comprar essa tua fala nessa direção, de valorizar a cultura, o que temos de melhor e como isso traz empoderamento. Isso. E assim, infelizmente, vamos assim dizer, né, a assistência social, ela vem sim da benevolência, né, das Santas Casas de Misericórdia, e a gente galgou aí um espaço de cuidado, de proteção e de garantia de direito. E aí, por vezes, né, essa política, né, que ainda é novinha, que a gente bebeu da fonte do SUS para fazer a nossa política. É uma ponte, foi. Né? Vou insistir então na ponte. Então, assim, infelizmente, às vezes, como você mesmo disse, vira uma moeda de troca. Né? Eu dou o benefício, né, para poder o voto, né, e vira.
deixa eu engolir. Então, assim, mas às vezes é necessário dar um prato de comida para poder começar o cuidado. Então, assim, quando a gente chega e faz assim o dar, é necessário, né? Fazendo a referência da clínica, né? Do autocuidado, do autossuporte, do heterossuporte. Por vezes na clínica a gente carrega os pacientes no colinho da gente, né? Até para ele se fortificar e depois ele vai embora. Então a gente precisa fazer isso. Às vezes o acolhimento é um prato de comida. Não que vai ser um prato de comida por si só, né? Ele pode começar ali, é um caminho para uma vinculação com esse sujeito. Só complementando, assim, isso que Larissa colocou, eu me lembrei que ontem Jailson disse assim, quando fez a autodescrição, eu sou um homem negro, e aí ele sorriu e disse, eu tenho orgulho de ser negro. Né? Mas quantas pessoas conseguem ter essa consciência? Jailson trouxe um pouco da história dele, todo um processo que ele passou, de luta, né? Enfim, toda a história, a questão do respeito, né? Respeitar a história dele, que ele está trazendo e compartilhando aqui, a gente está podendo usar como exemplo até. Quantas pessoas conseguem ter, né? Parar para dizer assim, eu me orgulho da minha história, da minha ancestralidade, desse povo guerreiro que sofre preconceito, mas que está ali, lutando, precisando lutar para existir. Quantas pessoas reconhecem também o seu lugar de privilégio? Enfim, a gente se reconhece, a gente não se reconhece, então diante dessa historicidade, da questão social é que surgem as suas. É da questão social que surgem as suas. Então, isso que Larissa coloca, o prato de comida, a pessoa que recebe comida, não se trata de puro assistencialismo, não. Se trata de uma lógica econômica aí perversa que a gente vivencia e que tem a ver com todo mundo. Não é só assistencialismo porque a gente é bonzinho e quem paga imposto está ali e o seu dinheiro está indo para assistencialismo para o outro, não. É porque aquele outro é vulnerado, vou pegar o termo. É porque aquele outro é vulnerado, não nasceu em condições de privilégio, provavelmente, né? Ou, enfim, a vida trouxe uma série de violências, uma série de problemáticas para a vida daquele sujeito que se tornou tão violentado, tão sofrido a ponto de faltar um prato de comida. Então é importante a gente ter cuidado. Eu entendo quando você coloca, mas assim, eu só estou trazendo uma outra reflexão, que é importante a gente ter o cuidado e entender por que o SUS tem duas frentes. A frente do dar, que você trouxe, né, que é oferecer o mínimo, o subsídio mínimo para a sobrevivência, que é mínimo mesmo, né, gente? Que é mínimo mesmo, porque muitas vezes tem gente que diz, o Bolsa Família, agora auxílio, né, enfim. É muito bom porque a pessoa fica tendo filho para ganhar. Quem aqui quer viver desse dinheiro? Quem aqui consegue viver desse dinheiro? Quem aqui teria 3 filhos para viver desse dinheiro? Alguém? Não, né? Então, na verdade, isso é uma falácia. Esse dinheiro, esses dinheiros, eles só existem para sobrevivência. E a outra frente, e ela é primeiro do que tudo, né? Ela é primeiro do que tudo. A gente viu lá na hierarquia, nas teorias de motivação, na hierarquia das necessidades. Vem primeiro a sobrevivência. E aí depois vem a outra frente, que ela é tão importante quanto, mas ela é secundária sim em termos de vida. Ela é secundária, mas ela é muito importante para a dignidade do sujeito e seu processo de autonomia. E aí essa segunda frente que o SUAS vai vir cheio de programas importantíssimos para que o sujeito possa construir ou recuperar uma qualidade de vida e um resgate do projeto de vida enquanto ser digno, né? Baseado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. Então é muito importante a gente dialogar sobre isso, até para que a gente leve para todos os espaços onde a gente vai, porque é função nossa, né? É função nossa enquanto profissionais, estudantes da psicologia, levar a importância da gente discutir, da gente brigar pela dignidade humana em todas as suas formas de existência, né? Ô, Dani, eu só queria dizer uma coisa. Complemento, a gente encerrar. Que dá vontade de falar O mais. dar, não, mas é porque o dar é dever do Estado. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? É dever do Estado, está na nossa Constituição. Então, não é caridade, é dever. Então, a gente precisa... É dever por conta da desigualdade, né? Para poder dar condição, inclusive, da outra pessoa conseguir dar conta da vida dela sozinha. Então, não dá para ser somente o assistencialismo da doação, né? Mas precisa ter isso para garantir minimamente a sobrevivência.
Quando a gente vê essa desigualdade, as pessoas na rua, como se fosse natural, porque todo canto tem gente pobre, todo canto tem gente passando fome, isso não é natural. Isso não é para ser assim. Isso aí é da desigualdade social e é da má administração de recursos. Isso aí está havendo uma falha no dever do Estado. E isso a gente não pode esquecer nunca quando a gente está pensando em política de assistência. De cotas que vão diminuir essa desigualdade ou vão dar condição das pessoas poderem se autossustentar e sobreviver. É isso que eu queria falar. Gente, a gente precisa encerrar. Eu queria só ler um texto, recitar, para terminar com o corpo de arte. Pode. Para finalizar. Pode ser? Me disseram que eu tinha que melhorar, parar com as drogas, que a erva ia acabar comigo. Quem me disse terminou de tomar o último gole do seu vinho, apagou o cigarro, disse que ia tomar a bandinha do seu clonazepam e dormir. No outro dia fui atrás do meu auxílio, mas não consegui. E ainda escutei. Esse aí ia gastar tudo com vício. A pessoa que falou segurava um copo cheio de café e tirava um Dorflex da carteira enquanto dizia: é o segundo do dia, menina. Voltei para casa da minha mãe e ela me recebeu gritando: enquanto você estava na rua farrando e tirando a noite, eu estava na igreja orando. Isso aí que tu anda usando é coisa do diabo. E antes de eu entrar no quarto, escutei a zoada da latinha de energético se abrindo, a quarta do dia, enquanto minha mãe resmungava. Dos territórios. Jailson, Mona Lisa.